Eu quero falar em como um pequeno vírus da família dos coronavírus pode derrubar uma economia. Deus nos deixou o Salmo 2, atribuído provavelmente a Davi, e que relata esta disputa, quando os seres humanos, os grandes e poderosos, se sentem muito poderosos no mundo e resolvem desafiar a Deus. É exatamente o que está acontecendo na China. Este homem chamado Xi Jinping está se sentindo tão forte quanto Mao Tse-tung, estabeleceu que os princípios maiores são os princípios estabelecidos pelo comunismo, em especial Marx e Lenin, segundo ele. E a Bíblia, inclusive, tem que se submeter aos princípios comunistas. A Bíblia tem que ser adaptada às condições chinesas, porque a China é muito importante, é muito grande e não pode se dobrar a influências ocidentalizantes que estão embutidas no cristianismo. A China não pode aceitar a influência ocidental dos cristãos. Então, os cristãos é que têm que se adaptar ao comunismo na China. Muito poderosamente, este homem está promovendo uma perseguição aos cristãos na China e se levantando diretamente contra o cristianismo e contra Deus. O Senhor aceitou a disputa e é bom a gente lembrar, Deus vai fazer pragas acontecerem na China. Algum tempo atrás aconteceu a gripe chamada de SARS, que matou mais de 800 chineses. Em relação à população, isto é nada, mas atingiu muitas pessoas, causou um certo estrago. O coronavírus começou. É um vírus considerado de fraca e média influência e não é um vírus muito perigoso. No entanto, já matou mais de 100 pessoas e o pior é que o sofrimento vai devagar e gradativo. Como há já milhares de pessoas infectadas praticamente em todo o território chinês, por causa disto, eles sabem que o tempo de incubação deste vírus no corpo humano é de 14 dias. Portanto, como não tem ainda 14 dias, pode muito mais gente estar infectada sem saber e a doença vai se manifestando gradativamente daqui para frente. E eles sabem disso e estão se preocupando. Vídeos extraoficiais vindos da China dão conta de que o país inteiro está alvoroçado. As salas de cinema foram proibidas e fechadas no país inteiro. As igrejas estão interditadas, todo local público está interditado na China. As escolas estão fechadas, aeroportos também, muitos voos cancelados, firmas fechadas, empresas estão fechadas. É interessante, esse vírus, embora seja de relativamente fraca e média periculosidade, mas é altamente contagioso. Ele foi proveniente lá do morcego e como os chineses gostam de sopa de morcego, dizem que é através até do preparo, não propriamente do comer, porque o fogo poderia matar o vírus, mas do preparo da sopa de morcego, esse vírus foi então se propagando para o ser humano. Então, do ser humano ele se propaga com muita facilidade para outras pessoas. Isso está simplesmente apavorando a China e ontem derrubou as bolsas de valores no mundo todo, inclusive no Brasil. Só no Brasil, num dia só, em 6 horas, Petrobras e Vale do Rio Doce, as grandes empresas do Brasil, perderam
30 bilhões de reais em valor de mercado por causa da China. Se a China entrar em pânico, em uma situação desesperadora, eles vão comprar menos produtos do Brasil. E eu penso que até haja influência na agropecuária do Brasil também, que tem na China um grande comprador. Por causa disto e de outras influências, bolsas de valores despencaram no mundo inteiro por causa do coronavírus. Hong Kong está aparentemente sem ninguém ainda contaminado, é uma espécie de ilha de 7,5 milhões de habitantes dentro da China. É chinesa, porém o povo é ocidentalizado e de longa data tem uma tradição de gozar de uma certa liberdade, inclusive econômica. Isto em Hong Kong. A doença ainda não chegou a Hong Kong, ou pelo menos não se manifestou. Porém, a população de Hong Kong já está apavorada e paralisada e com muitas providências preventivas. Providências preventivas o Brasil também está tomando, porque há casos no Brasil, um em Niterói, outro em Minas Gerais, que podem caracterizar suspeitas desse vírus no Brasil. E uma vez que ele esteja aqui, com facilidade ele se propaga. Os países do mundo todo estão tomando medidas preventivas, principalmente com relação a passageiros que chegam da China. Mas a China é o grande país do mundo. Eles estão inspecionando aviões, estão tomando cuidados, muitos cancelando voos e fazendo desinfectar todo o avião, os passageiros, o ambiente dos aeroportos. Há um verdadeiro pânico nessa área. Muitos países estão pensando, e hoje certamente vão tomar essa decisão, se eles vão enviar aviões à China para retirar os cidadãos desses países lá da China. O fato é que vídeos dão conta de que, extraoficialmente, claro, o governo não reconhece isso, quer sempre demonstrar que controla o ambiente, mas esses vídeos estão mostrando que há situações incontroláveis na China. Pessoas estão morrendo assim de qualquer jeito. O governo tenta até cremar esses corpos para tentar não deixar que os vírus, mesmo depois de mortos, esses vírus se propaguem. Porque eles não sabem mais o que fazer. A população está em pânico, cidades estão fechadas. Fechado porque não entra ninguém, nem sai ninguém. E empresas aos montes na China estão paralisadas. O governo da China tenta dizer que tem um certo controle, mas cidadãos chineses vazam informações de que há um verdadeiro pânico e desespero, porque o vírus já atingiu a China toda e a população está apavorada. Os chineses têm característica de aglomeração, muita gente junta. O clima em muitas regiões da China é muito propício para isto. Esse clima quente, abafado e muita gente junta. A China tem muita gente morando assim, nesses aglomerados, tipo favelas, e o contágio é muito facilitado nesses lugares. Portanto, a situação verdadeira na China é de apavoramento. Porém, é necessário que oremos para que o povo de Deus na China se desperte e entenda. Isto é, Deus aceitando o desafio do governo chinês. E os cristãos da China devem entender, e nós devemos orar para que os cristãos, nossos irmãos da China, entendam essa situação e orem para os governantes se humilharem diante de Deus, porque isso é a mão de Deus. Isto é um pequeno vírus que já derrubou a economia no dia de ontem no mundo inteiro. Deus tem muitos recursos mais no seu arsenal. Existem vírus mais poderosos. Existem situações que Deus pode lançar mão, como calamidades naturais, para castigar a China. Deus
pode, e se continuar essa briga da China contra Deus, o Senhor vai fazer isso acontecer. No meio de uma situação desse tipo, o que convém fazer? Os cristãos devem orar. Deus nos chama para a oração. Deus nos quer clamando, pedindo a Ele misericórdia. E no caso nosso aqui do Brasil, o melhor é estarmos orando pelos cristãos na China, para que eles tenham revelação de Deus e o entendimento de como orar. Atualmente, a maior parte das igrejas na China estão fechadas por ordem do governo. Igrejas no sentido de locais públicos, porque as igrejas em casa, reunidas em reuniões pequenas, igrejas secretas, essas o governo não tem atuação. Mas as igrejas públicas todas estão fechadas na China por ordem do governo. Nós devemos orar pelos nossos irmãos, para que eles não se limitem aos templos, mas eles orem, se reúnam, continuem orando a Deus e pedindo misericórdia para Deus abrandar a sua ira contra a China. Mas enquanto a ira do presidente chinês Xi Jinping e dos governantes da China estiver contra Deus, Deus vai estar aceitando o desafio. Procure entender isso. Vamos aplacar a ira de Deus e orar para que os cristãos chineses orem pelas suas autoridades, para que as autoridades se humilhem diante de Deus, porque até então as autoridades chinesas estão extremamente soberbas e Deus aceitando o desafio. Vamos orar para que se aplaque essa ira de Deus e também a petulância e soberba dos governantes chineses, principalmente desse homem, um homem só, fazendo esse estrago todo na China, chamado Xi Jinping. É um homem forte que manda, é como que quase um ditador da China hoje. Vamos orar. Você crê na oração?